A Lei 11.340/2006, popularmente conhecida por Maria da Penha, foi criada para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em agosto deste ano, ela completou 10 anos de existência. Mas o que mudou de 2006 até os dias de hoje com sua inserção no Código Penal brasileiro? Confira com a gente os desafios e avanços da Lei Maria da Penha no combate à violência contra a mulher. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro de tudo o que acontece na universidade. Olá! Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Rafa Rodinitz que está aqui de novo com a gente para trazer como os 10 anos da Lei Maria da Penha. É isso mesmo, Lucas. Nós vamos abordar a situação das mulheres após 10 anos de instauração da lei no Brasil. Eu conversei com vários representantes femininos do poder público para aprofundar no assunto. E além delas, né, Rafa, você também conversou com uma das representantes do movimento de mulheres, Olga Benário, que está por trás da casa de referência da mulher Tina Martins, não é isso? Exato, Lucas. Geralmente, os pontos de atendimento à mulher são casas-abrigo ou são centros de referência. A Tina Martins une os dois e é a única no estado que possui essa característica. Lá eu pude conversar com algumas mulheres que moram na casa e outras que são voluntárias no cuidado da estrutura e de quem a habita. Confira comigo na reportagem. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, foi criada para coibir a violência doméstica familiar contra a mulher. A biofarmacêutica e ativista Maria da Penha Fernandes, que inspirou a criação da lei, foi agredida pelo marido, que tentou assassiná-la 2 vezes. Em uma delas, ficou paraplégica. Isso foi na década de 1980. Em agosto de 2016, a lei completa 10 anos e, apesar de existir para defender as mulheres, dados do Mapa da Violência de 2015 indicam que o Brasil ainda ocupa o 5º lugar no mundo, no ranking de homicídios de mulheres. Esse número é 48 vezes maior do que o contingente de homicídios femininos no Reino Unido, 24 vezes maior do que na Irlanda e 16 vezes maior do que no Japão. Essa lei foi originada através de luta da sociedade civil organizada e os poderes constituídos têm buscado implementar ao longo desse tempo a lei e defender também os casos de violência e que acontecem, na maioria das vezes, dentro de 4 paredes. As mulheres que eu atendo, muitas delas eu pergunto, e aí, você sempre procurava a ajuda das autoridades na época em que essa violência acontecia? E ela falava, não, eu não sabia. Eu não sabia que quando ele me xingava, eu não sabia que quando ele me proibia de fazer as coisas, quando ele me proibia de sair, de falar com a minha mãe, com os meus amigos, quando ele me proibia de usar determinadas roupas, eu não sabia que aquilo era violência, que eu precisava procurar ajuda, né? Para elas, a violência era única e exclusivamente violência física. A Lei Maria da Penha possibilitou o acesso das mulheres à justiça e efetivamente a conhecer seus direitos. Antes da lei, por exemplo, os crimes contra mulheres eram julgados em juizados especiais como uma briga simples de trânsito, como uma briga entre vizinhos e pagos com cesta básicas. Talvez o grande avanço. Hoje não. Hoje a gente tem punições, a lei estabelece algumas punições. A lei é considerada uma das 3 leis mundialmente importantes no enfrentamento à violência contra as mulheres. 98% das mulheres no Brasil já ouviram falar na Lei Maria da Penha. O número de mulheres que têm conhecimento da existência da Lei Maria da Penha é grande. Mas o medo de denunciar o agressor e de até contar para pessoas próximas é maior ainda. Eu acho que a parte mais difícil do processo de Maria da Penha é realmente tomar a iniciativa de denunciar. Porque provavelmente a vítima, ela vem de um histórico de um relacionamento abusivo, onde ela é convencida o tempo todo de que a culpa é dela. E quando ela percebe que a culpa não é dela, que ela tem realmente esse direito de assegurar a liberdade dela, ela fica com medo do que as pessoas vão pensar ou do como as pessoas vão reagir. O ideal é que a vítima, assim que ocorra a violência, é já procurar a delegacia, mas a gente percebe com o dia a dia, com a prática, que as vítimas esperam aí acontecer novas agressões para procurarem a delegacia. Existe uma dependência muito grande
da vítima em relação ao agressor. Dependência financeira, dependência psicológica, né? A própria questão dos filhos. É na Paraíba tem a consciência. A ocupação virou casa de referência. E é na Rua Paraíba que as mulheres em situação de violência descobrem uma saída. A Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que passou 87 dias em status de ocupação no centro de Belo Horizonte e agora em novo endereço se fortalece como casa-abrigo e centro de referência. A casa, a gente trabalha com 4 eixos. O primeiro deles é a formação. E aí, quando eu falo de formação, é a formação da mulher dentro do feminismo, formação política, sabe? É um espaço para a mulher se fortalecer, para se empoderar, para conquistar a emancipação dela. Então é um espaço onde vai ter oficina, é um espaço onde tem debate, onde ela vai aprender a fazer um artesanato, vai aprender a fazer uma coisa de culinária. A gente tem o segundo eixo, que é o acolhimento. Nesse acolhimento entra o quê? Atendimento jurídico, psicológico, um acompanhamento psicossocial. O terceiro eixo é o encaminhamento. A gente está aqui para quê? Para apontar, para encaminhar essas mulheres para os serviços que já existem. E por último, desses 4 eixos que tem aqui na casa de funcionamento, a gente tem o abrigamento. Conhecimento é o principal instrumento de empoderamento das benárias, nome dado às habitantes da Casa de Referência da Mulher Tina Martins, em homenagem ao movimento de mulheres Olga Benário. Eu sofri violência psicológica, violência física, violência patrimonial, todos os tipos de violência que posso imaginar, eu cheguei a sofrer. Entendeu? E aqui eu descobri que não só as coisas que eu achava que era violência, que era agressão, eles me ensinaram que existe muito mais que uma violência física, né? E eu tô correndo atrás dos meus direitos, né? Graças às informações que eu tô colhendo aqui. Eu fui todas violências e algumas também não sabia que era, aqui também eu tô sabendo. E isso tá abrindo assim minha mente, né? Após 10 anos de aplicação da Lei Maria da Penha, muitos direitos foram garantidos, mas ainda há muita luta pela frente. A Lei Maria da Penha, ela só vai funcionar se ela for fiscalizada, se oferecerem para que funcione os dispositivos que são indicados para ela. Então, precisa ter casa-abrigo, precisa ter delegacia com atendimento humanizado, sabe? E precisa de ter espaços para que os homens que são violentos, é uma lei, inclusive, para que não é só punitiva, é para que não volte a acontecer, para que o homem mude. Como a Tatiane apontou, a Lei Maria da Penha trouxe avanços, mas ela ainda precisa ser melhorada em outros aspectos, como no aumento do número de delegacias, casas-abrigo e principalmente na parte de educação do homem agressor. Pois é, como dito na reportagem, o Brasil ainda ocupa o 5º lugar no mundo de ranking de homicídio de mulheres. Seria esse um problema cultural do nosso país? E para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos Maria de Lourdes Albertini, professora de Direitos Humanos e Direito Internacional da PUC Minas. A gente também recebe aqui no estúdio a Belkis Pandiá, que é psicanalista. Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Boa tarde. Belkis, a Tatiane ela começou falando um pouco sobre a recuperação do homem agressor. Você acredita nisso? Não só. Eu penso que a mulher precisa de ser educada com relação à história da sua posição na cultura. A mulher, nas civilizações antigas, elas tinham uma posição muito privilegiada. As figuras divinas eram femininas e elas tinham poder de se manifestarem de acordo com o desejo. Existe até uma lenda arturiana que uma feiticeira dá a ele uma incumbência de descobrir o que desejam todas as mulheres, e uma feiticeira esclarece uma outra feiticeira de que as mulheres desejam escolher segundo o seu desejo. É isso que as mulheres querem. E eu acho que a cultura tem pressionado as mulheres no sentido, não é por acaso, mas tem pressionado as mulheres no sentido de se posicionarem reclusas, submetidas, inferiores, né? Aquela dialética hegeliana do senhor e do escravo.
Acontece que o próprio Hegel não trata de que o escravo, o submetido, tem a chance de crescer, enquanto que o senhor não pode sair daquela posição. Ele é escravizado pelo escravo. Quer dizer, o homem estaria preso a essa posição, impossível de se mexer dela, porque a mulher, vamos dizer, escravizada, submetida, intimidada, exigiria dele aquela posição. Eu acho que através da cultura, depois desse princípio tão respeitoso com a mulher, eram deusas, penso que porque a sociedade precisava, a civilização precisava de indivíduos, e elas eram as que geravam os indivíduos, que os faziam acontecer para povoar o mundo. Depois disso, o que houve foi com a ampliação da necessidade da razão, do intelecto, porque nesse sentido as mulheres eram mais ligadas à natureza, nessa procriação, nessa posição as deusas mesmo, essa posição de reprodução, as deusas mesmas eram aquelas que geravam os filhos todos, né? Que tinham milhares de filhos, que geravam a humanidade. Aqui mesmo no Brasil temos uma divindade que é Maíra, né? Que é uma deusa também, ela tinha esse papel importantíssimo. Todas as situações primitivas deram à mulher esse papel importante. Depois, com a necessidade da razão, do intelecto, de produzir tecnologia, parece que os homens entraram de uma forma muito contundente contra a mulher. E não é por acaso que é contundente. Os homens diziam, na Idade Média, que a mulher não tinha alma. Mais tarde, a mulher não podia votar, até o século XX. Depois, Freud veio com a definição da mulher que ela não tinha pênis. Depois, Lacan, que a mulher não existe no simbólico. O que quer dizer tanto não? É uma série, né, de negativas que tem uma força de pressão muito grande sobre a visão que a mulher tem de si. Então, eu acho que, conjuntamente com o homem ser educado para respeitar a mulher tem que ter um autorrespeito. Ela tem que saber da própria história, o que ela significou, o temor que os homens têm das mulheres, como esse poder que é subliminar, que é escondido, que não é explícito, porque a masculinidade é visível. Está lá o pênis, que não deixa ninguém mentir, que vê que ele é másculo. É o poder fálico, né? Tirado do falo grego, que era o símbolo da reprodução, da virilidade. E a mulher é secreto. O que ela tem de íntimo. Então, a psicanálise até recorre muito às artes, porque a arte não está comprometida com o discurso canônico. Ela pode criar uma fala e ela inventa, a arte cria, inventa, tira do nada, propõe, o que não está dentro do contexto aceitável socialmente, marginal. Você queria perguntar alguma coisa? Não, eu só queria ver como a arte ela promove essa abertura, se o direito ele é mais rígido, se a professora Maria de Lourdes acredita que há a recuperação do homem sim, ou não. Olha, o direito, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela não foi constituída no sentido de
educar esse homem. Ela foi no sentido de dar à mulher um arcabouço jurídico, legal e institucional para protegê-la contra a violência doméstica. E é bom que a gente ressalte aqui que quando a gente fala de violência contra a mulher, e nós sempre fizeram a pergunta, precisamos educar o homem, a Lei Maria da Penha, ela contempla a violência contra a mulher partindo de qualquer outra pessoa, até mesmo de outra mulher. Não é uma questão de briga de gênero. A lei protege o gênero feminino, que pode sofrer a violência do seu parceiro, marido, namorado, filho, filha, irmã, neta. Entende? A Lei Maria da Penha, quando ela fala do tipo penal, ela fala assim, violência contra a mulher, eu estou procurando a lei aqui para falar ela bem certinha. Violência contra a mulher no âmbito doméstico. Posso ler? Ela fala assim, para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, quem é o agressor, não importa. Mas a vítima tem que ser o quê? Mulher. Quando qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Isso é importante ressaltar, não tirando a responsabilidade maior, que foi até porque o que motivou a Lei Maria da Penha foi justamente a violência contra a mulher praticada pelo marido, né? A história dela, vocês sabem a história dela assim rapidamente, né? Ela uma bioquímica que foi fazer pós-graduação em São Paulo, conheceu seu marido, que é um estrangeiro colombiano, salvo engano, professor de economia, também fazendo pós-graduação. Elas se apaixonam, casam-se e aí o que acontece? Ele fica casado com ela há muito tempo, até que ela tenha a sua segunda filha, quando os atos de violência começam a acontecer. Com a segunda filha, depois do nascimento da segunda filha. Próximo ao momento em que ele já estava para ser naturalizado. Ou seja, ele já estava para alcançar uma condição de nacional brasileiro, que até então ele estava na condição de estrangeiro, mas que estava casado, que exercia sua vida toda no Brasil, mas não era ainda naturalizado, ele não era um nacional. Ao que parece, ela relata isso no livro dela, ao que parece, quando ele, então, se naturalizou, alcançou a naturalização, ele começou a agredi-la e agredir as filhas também. E depois do nascimento da terceira filha é que a situação foi se agravando e as agressões chegaram ao ponto, né, dele chegar a tentar matá-la 2 vezes. E daí a necessidade de transcender o âmbito doméstico para o âmbito internacional na busca da proteção da violência contra a mulher, obrigando, de certa forma, o Estado brasileiro a ser menos omisso na proteção à mulher, que antes se dava em uma esfera não própria, criada para essa circunstância. Então, eu não sei se a questão passa pela educação do homem só, mas eu acho que ela passa necessariamente pelo o respeito da sociedade como um todo pela mulher. Ou o respeito próprio. Ou o autorrespeito. Que a mulher, uma mulher culta, doutora, profissional, não podia apanhar tantas vezes. E depois da segunda filha, que é agravada a situação, ela ainda tem outra filha com ele. Pois é. Curioso. A gente tem muito o que discutir sobre esse tema, só que agora a gente vai ter que fazer uma pequena pausa que a gente vai para o intervalo. Tá bom. E no próximo bloco nós vamos falar mais um pouco sobre os desdobramentos da Lei Maria da Penha. Até lá! Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje o quadro Repórter PUC, nós falamos sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. É isso mesmo. Maria de Lourdes, quais são os tipos de violência englobados pela Lei Maria da Penha? Então, a Lei Maria da Penha ela é uma lei que ela traz algumas inovações muito importantes.
né, no trato desse tipo de crime, porque ela trata violência doméstica contra a mulher, violência de caráter físico, caráter psicológico, sexual, patrimonial e moral. Ou seja, ela não se restringiu tão somente à agressão física. Ela ampliou, obviamente, a exploração, por exemplo, da mulher do ponto de vista econômico, né, por parte de algum familiar. Eu volto àquela questão porque a própria lei determina que a violência doméstica contra a mulher independe de sua orientação sexual. Então, essa questão é importante ressaltar. E aí, diante disso, a exploração, por exemplo, do patrimônio de uma mulher por parte de uma determinada pessoa, ou mesmo da questão moral, as agressões psicológicas também, todos esses são objetos de proteção pela Lei Maria da Penha. Por isso que ela é considerada uma das 3 melhores leis de proteção contra a mulher contempladas no mundo. Quer dizer, ela vem para consolidar uma série de discussões acerca da violência doméstica contra a mulher, que já vinha sendo discutida desde a Conferência de Pequim, na década de 90, em que depois se repetiu várias vezes essas discussões em torno da questão do papel da mulher no mundo, que era uma conferência mais aberta, não é? Belkis, como que você vê, por exemplo, a ajuda, o tratamento que pode ser oferecido, por exemplo, a crianças que presenciam esse tipo de situação de violência em casa? E dentro disso, quem poderia ajudar, além de profissionais, é claro, e aonde seria ideal procurar ajuda? Olha, inicialmente e primordialmente é o que eu disse com relação ao autoconhecimento da mulher como tendo um poder inalienável com relação aos filhos. É preciso que a mulher saiba do papel da mãe e o que ela pode incutir no filho pequeno homem, na filha pequena mulher, na importância da característica original da mulher com relação ao homem. Não que eles sejam iguais. Você não pode dizer para a menina, você é igual ao seu irmão. Não é. Então, há coisas com relação ao homem que tem que ser enfatizada e coisas com relação à menina que tem que ser valorizadas. Posso Pode. fazer uma intervenção? Do ponto de vista institucional, é importante que ela procure a Delegacia de Mulheres, que são muitas hoje, as Delegacias de Mulheres, e ali elas façam a denúncia, sustentem a sua denúncia, e dali uma série de medidas serão tomadas contra o agressor. Afastá-lo daquele convívio doméstico, tirar dele a posse de armas. O juiz pode, e depois o juiz, uma vez provocado, né, pelo Ministério Público, pode, inclusive, afastar a família inteira, inclusive os filhos que sofreram a violência, e colocá-los em centros de acolhimento e proteção, de forma que... Porque o grande problema da Maria da Penha, como a gente estava contando da história, foi o fato de que ela continuou exposta. Ele cumpriu pena no Brasil, só que ele cumpriu pena de 2 anos e depois ele foi libertado. Quer dizer, ela continuou numa situação de vulnerabilidade. Então é importante que o sistema judicial todo, institucional, as delegacias, as casas de acolhimento, assim como o Poder Judiciário, assim como a atuação do Ministério Público, ajam de forma a afastar o agressor, né? Tirar dele a capacidade negativa da agressão e impor a ele a pena necessária para que ele, então, busque não mais cometer aquele tipo de violência, pelo menos em relação a aquelas vítimas, né, ou àquela vítima. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, foi bastante proveitoso. Muito obrigado. Obrigada a você. Mas antes da gente ir embora, a gente tem um recado muito legal da Clara pra gente. Clara, boa tarde. Não falei 5 horas. Bom,
Infelizmente a gente teve um problema técnico, mas vale o lembrete que amanhã é dia de Espaço Cult. E o programa de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas a gente volta às 4h30 da tarde esperando por vocês. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!